Olá, estudantes! Eu sou o Lindo, sim, esse é meu nome. E neste vídeo irei tentar explicar o que é o coma e o estado vegetativo, suas diferenças, consequências e outras coisas. Começando com o que é o coma? O coma é o estado de redução de consciência da mente, com perda parcial ou completa de respostas aos estímulos externos. Existem diversos graus de coma, que são medidos numa escala, denominada por escala de Glasgow, que é medida com testes de dores ou sons. E a escala vai de 3 a 15 pontos na tabela, que em 3 pontos detecta o estado de coma profundo, e 15 pontos um estado normal de suas capacidades de respostas motoras. O coma normalmente acontece quando há danos ao sistema nervoso central, que fica localizado no tronco cerebral, e esses podem ser reversíveis ou não. Alguns dos exemplos de situações que podem levar ao coma são traumatismo craniano, AVC, infecção do sistema nervoso central, como meningite, intoxicação como coma alcoólico, tumores no cérebro, distúrbios metabólicos como hipoglicemia e hiperglicemia. Todos estes, que de algum modo danificam o funcionamento do sistema nervoso, podem ser a causa desse sintoma. O coma pode ser dividido em 3 tipos. O coma induzido, também chamado de sedação, é o tipo de coma que ocorre pela administração de medicamentos na veia, que reduzem sua função cerebral, sendo indicada pelos médicos para proteger o cérebro de uma pessoa com traumatismo crânioencefálico, reduzindo o inchaço e evitando o aumento da pressão intracraniana, ou para manter a pessoa respirando por aparelhos. Também há o coma estrutural, que consiste no tipo de coma que surge a partir de uma lesão em alguma estrutura do cérebro ou do sistema nervoso. E também temos o coma não estrutural, que ocorre quando a pessoa fica doente por causa de situações de intoxicação pelo uso de medicamentos, drogas ou álcool em excesso. E por último, mas não menos importante, temos a síndrome de Locked-In, também chamada de síndrome de encarceramento, que pode levar ao coma. No entanto, neste caso, apesar de ocorrer a paralisia dos músculos do corpo e não ser possível a fala, a pessoa continua consciente de tudo o que ocorre ao seu redor. O estado de coma é muito perigoso, pois o indivíduo perde sua capacidade de proteger suas vias aéreas, causando uma broncoaspiração e, ocasionalmente, levando a uma pneumonia e risco de parada respiratória. Sendo assim, um paciente que possui uma pontuação na tabela de Glasgow menor que 8 deve ser entubado, para não correr esse risco da broncoaspiração. O tratamento para o coma pode depender muito de suas causas, sendo a recuperação da consciência um progresso que acontece aos poucos, em alguns casos havendo melhora rápida, porém, em casos mais graves, a pessoa acaba ficando em estado vegetativo, no qual a pessoa pode até acordar, mas permanece inconsciente e sem noção do tempo, de si mesmo e dos acontecimentos. O estado vegetativo acontece quando uma pessoa está acordada, mas não está consciente e também não tem qualquer tipo de movimento voluntário, não conseguindo, por isso, entender ou interagir o que se passa à sua volta. Geralmente, este estado surge quando existe uma diminuição muito acentuada da função cerebral, que é apenas suficiente para manter movimentos involuntários, como a respiração e o batimento cardíaco. Assim, embora os estímulos externos, como o som, continuem chegando até o cérebro, a pessoa não consegue interpretar e por isso não tem qualquer reação. O estado vegetativo é mais comum em pessoas que sofreram extensas lesões no cérebro, como acontece em casos mais graves de pancadas na cabeça, tumor cerebral ou AVC, por exemplo. Além da falta de consciência e incapacidade para interagir com o que está à sua volta, alguns dos comportamentos do paciente em estado vegetativo são abrir e fechar os olhos durante o dia, movimentos lentos dos olhos, mastigar ou engolir sem que haja uma refeição, produzir pequenos sons ou gemidos, contrair os músculos quando escuta um som muito alto ou se provoca dor na pele. E por fim temos a produção de lágrimas involuntárias. A principal diferença entre o coma e o estado vegetativo é que no coma a pessoa não parece estar acordada e por isso não existe abertura dos olhos ou movimentos involuntários, como bocejar, sorrir ou produzir pequenos sons. Bom, esse foi o resumo sobre o sintoma de coma e da condição de estado vegetativo. Espero que você tenha aprendido algo e que essa animação tenha ficado didática. E é isso. Até mais!